Bem-vindos a mais um podcast aqui da Escola de IPI. Então, eu tô com dois convidados especiais aqui, Dr. Vinícius Oliveira, fundador da Total Propriedade Intelectual, e também tô com o Lucas Pedrosa, que é o CEO da Total. Então, pessoal, bem-vindos. Eu queria agradecer primeiramente os nossos patrocinadores. Então, eu quero agradecer a LD Soft, que está patrocinando o nosso evento, e também a Agência Ferro, que é uma agência de marketing digital para advogados. Obrigado. Bem-vindos, convidados. É um prazer receber vocês. E para a gente começar, Dr. Vinícius, eu acho que fica bem legal a gente falar sobre o início. Então, como você conheceu a API? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Estamos muito felizes de fazer parte da Escola de PI. Eu acho que é um momento interessante por causa que é um momento da renovação da propriedade intelectual, se é que assim possa dizer. Ainda falta muita cultura de PI, né? Mas Sim. quando você tem pessoas com pensamentos novos, engajados, a PI ela é muito constante e muito revolucionária, não só nacional, mas como internacional. E acompanhar isso precisa de gente engajada. Então, parabéns desde já Obrigado. para vocês dois. Então, esse caso é até um pouco engraçado, né? Minha mãe, ela montou um restaurante uma vez no bairro Aeroporto, próximo ao aeroporto da Pampulha, né? Hoje ele está até quase desativado, tem um aeroporto de Confins ali em Belo Horizonte. E o restaurante chamava Cá Entre Nós. Era um K e tinha dois nozinhos. Olha pra você ver que coisa, né? Bem à frente do tempo. E aí um belo dia ela sofreu ali uma notificação, ficou com muito medo, aquela questão toda, e teve que mudar o nome do restaurante, né? Então, assim, naquela época a gente não sabia nem quem procurar, qual advogado procurar. Estamos Sim. falando aí de 97, 98. E ali passou, eu lembro, uma lembrança vaga daquilo, eu ajudava ela ali na Aham. cozinha, no restaurante, né? Era um restaurante familiar. Mas quando eu fui entrar na faculdade, em 2000 eu passei no vestibular em 2001, né? Então quando eu fui no 1º de janeiro ali, lá em janeiro de 2022, eu precisava de grana, né? Sim. Eu tive uma bolsa de alunos carentes da PUC. E esse caso é até muito interessante, né? Porque a PUC lá em Belo Horizonte, que é a PUC do Coração Eucarístico, uma faculdade assim é, incrível, linda. Só que eu ganhei a bolsa para PUC de Contagem. E assim, era super longe e tinha tipo 2 prédios e o bar era um trailer. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Mas vamos lá, né? Bolsa Sim. de alunos carentes. Eu pagava menos de 50%, né? E precisava de grana para me sustentar, pagar minha faculdade, etc e tal. E fui estagiar, né, num escritório que me chamaram para que seria um direito empresarial. Quando Uhum. eu cheguei lá, eles falaram assim: olha, a forma da gente pescar os estagiários é falar que é direito empresarial. Porque se eu falar que eu trabalho com marcas e patentes, ninguém vai saber. E aí, assim, na época a gente nem Sim. falava muito propriedade intelectual, tá? Tá. Né, o pessoal Não. até chamava o próprio INPI mesmo de propriedade industrial, mas não fazia aquele conexão com propriedade intelectual. Era um escritório de marcas e patentes, Uhum. tá? Eles trabalhavam tanto na parte administrativa da coisa, de despachante, mas eles estavam abrindo um braço jurídico lá dentro, né? E Uhum. aí foi lá que eu conheci, né, o Dr. Marco Antônio, que eu vi a ser estagiário dele, e depois ele me convidou para abrir uma empresa. Foi o primeiro Bacana. estágio, então. Foi o De primeiro cara já estágio. entrou. Eu entrei no dia 11 de maio de 2002. Então, ou seja, foi meu primeiro contato com o mundo do direito no estágio, né, em si. E aí me apaixonei, né? Me Bacana apaixonei. demais. Então foi ali desse estágio que Sim. surgiu a Total, que hoje em dia é a sétima maior depositante de IPs de registro de marca do Brasil. Com muito orgulho, né? História, a Bacana gente fala demais. lá na Total que a gente não registra marca, né? Registra histórias, né? Pô, Então legal. a Uhum. gente sente isso na pele, né? E é muito interessante, doutor Vinícius, esse caso que você teve com o restaurante, Sim. porque a esse tempo, todo esse tempo atrás, era muito mais difícil, né? Ter uma notificação extrajudicial desse tipo. Assim, quando a gente falava, por que que surgiu, acredito eu, tá?
que essa história de patentear a marca, que todo mundo fala. Sim. Eu acho que antigamente não existia a palavra propriedade intelectual, pelo menos na forma coloquial hoje. E aí o pessoal utilizava marcas e patentes. Como era feito no mesmo órgão federal, o pessoal falava patentear a marca. E patente traz uma robustez só na palavra. Sim, patente, exército, aquela questão toda. Tem uma patente né? da marca. Exatamente. Então, eu acredito assim, naquela época existiam, pasmem, né? Para Minas Gerais, vou usar muito, 5 empresas de propriedade intelectual. As 2 mais conhecidas, que dominavam mais de 70% do mercado, eram de 2 irmãos. Só para você ter uma ideia. Então, assim, existia ali, naquela época, meio que um coronelismo mesmo. E eu costumo falar, né, até daquele mito da caverna, né? Quando você tem escuridão e você entende a escuridão, você pode ligar uma lanterna ou pode manter aquilo ali mais escuro. Então, obviamente, tirando qualquer relacionamento de ética ou responsabilidade, o grande lance é que quando eu tive o contato com este profissional dentro desta empresa, que era um profissional contratado, ele mesmo chegou para mim e falou assim: Vinícius, está tudo errado. Né? Então, assim, imagina um cara de 20 anos de idade entrando no seu primeiro estágio, mas que teve uma sinergia muito grande ali com esse advogado, de falar, cara, os caras trabalham propriedade intelectual aqui não como deveria trabalhar. E ele, um cara foi sempre muito à frente do tempo. Tanto que hoje ele é pesquisador, professor, né? Ele nunca gostou muito dessa área corporativa, tá? E eu já era o contrário. Eu queria vender. Eu queria ganhar minha comissão, queria ganhar minha bonificação. E eu lembro como é que era a forma de captação na época, né? Eu cheguei pro meu antigo patrão e falei, cara, como é que eu faço para captar? Ele falou, peraí. Aquele jeito mineirão, né? Trouxe uma página amarela desse tamanho, jogou na minha mesa e falou, cara, abre aí, pesquisa a marca no INPI e vai atrás do pessoal. Então, a gente fazia muito trabalho de campo. O trabalho de campo era sair correndo, entregar panfleto, perguntar se a pessoa já registrou a marca, a pé mesmo. Estou falando isso em 2002. Já existia internet? Sim, ainda muita internet de escada, né? Então, era uma época que se falava de propriedade intelectual, era visto como 2 coisas. Ou coisa supérflua, tá? Sim. Ou para grandes empresas. Ou então, até uma terceira, quando a empresa tinha realmente um problema que ela ia contratar um advogado. Existiam pouquíssimos especialistas, né? A pessoa falava assim, eu trabalho com direito empresarial. Se cair aqui no meu colo alguma coisa de propriedade intelectual, eu vou estudar para isso, né? E o Marco Antônio ele foi muito pioneiro nisso em Belo Horizonte, de trazer o contencioso, de trazer uma preocupação jurídica para a coisa, né? Aquele serviço 360, né? Exatamente. Batem muito nessa tecla. E, doutor Vinícius, conta um pouco pra gente, né? Então, você estagiou nesse escritório, foi ali que você conheceu, né? Começou efetivamente a trabalhar. Sim. E agora a total empresa ali com 50 funcionários. Perfeito. Então, eu quero entender melhor toda essa trajetória, porque o pessoal tem muita curiosidade sobre isso, né? Às vezes a pessoa me pergunta, Rafa, eu não tenho nenhum padrinho no ramo. Tem como eu crescer? Verdade. E aí, assim, os desafios, né? Porque a gente estava fora do eixo Rio-São Paulo. Né? Os nossos maiores benchmarks eram a Dânima, era a Montauri, antigamente era a Monsen, né? Monsen Depois Leonardo. era a Casnar, né? Etc. Então, assim, quando a gente falava que vamos Você pegou entrar... um protocolo físico. Sim, demais. Eu ficava recortando figurinha de 8x8. Eu tinha que levar no INPI, que era na Gonçalves Dias, lá em Belo Horizonte. Fiz amizade com todo mundo, porque eu sempre fui muito bom nesse lance de soft skills, assim, de fazer relacionamento, etc. Mas assim, a Total sempre ainda era muito regional. Então, eu tinha a concepção de que eu precisava fazer relacionamento. Se propriedade intelectual em Belo Horizonte era algo que não era visto com bons olhos por causa de pessoas que prostituíram o mercado, e eu estava ali sem idade, né? Porque uma coisa é você chegar com idade, barbudo ali, com vários clientes legais, outra coisa é chegar sem idade, tá? Mas tentando convencer aquela pessoa de que propriedade intelectual era algo interessante para ele, para o valuation dele, nem falava valuation, né? Para o valor da marca dele, o valor da empresa dele. Mas principalmente eu pensei em 2 situações. A primeira é que eu precisava fomentar
de forma educativa. Por quê? Lá em Belo Horizonte, o que acontece também na maioria dos países, maioria dos estados brasileiros, com exceção de Rio de Janeiro, São Paulo e Sul, talvez, na faculdade não se tinha uma matéria de propriedade intelectual. Tinha pinceladas na área do direito empresarial, pinceladas mesmo, meia hora de aula, Sim. não é? Uhum. Ou então, às vezes, um professor mandava fazer Ou em direitos reais também, né? direitos reais, né, pós-propriedade, coisas alheias, etc. Mas muita pincelada. Então, eu precisava disseminar o meu conhecimento para aquelas pessoas que eu ia disseminar o conhecimento trouxessem leads qualificadas para mim. Então, o que eu pensei? Em 3 pilares. Escritório de advocacia, marketing, comunicação e propaganda e empresa de contabilidade. Então, eu chegava para alguns conhecidos, perguntava, você conhece alguém? Quem que faz a contabilidade? Fulano de tal. Eu ia lá, sentava, explicava, fazia uma parceria com aquela pessoa e fazia para ela um workshop. Falei, vou dar uma palestra aqui para sua turma. Aí ele falava, quanto você vai cobrar? Eu falei, nada, vou cobrar nada. Agora eu quero fidelizar que todas as indicações sejam no escritório da Total. Beleza. Marca de comunicação e propaganda, na verdade, assim, o meu sonho é que se tenha uma lei, um projeto de lei, pelo menos, que na cadeira de marca de comunicação, design e propaganda tenha uma matéria de propriedade intelectual. Eu costumo falar que os designers e os marqueteiros, né, de uma forma geral, são os nossos anjos e os nossos demônios. Sim. Porque eles não têm concepção de marca evocativa e distintiva. Sim. Então, às vezes eles estão criando marcas ali que vão ser investido milhões e milhões de reais, mas eles não sabem fazer uma pesquisa de viabilidade. Então, eu entrava naquela agência de comunicação, ensinava para eles muito bem ali, né, o beabá mesmo, e falava o seguinte, a pesquisa de viabilidade é totalmente gratuita. Sempre era gratuita, porque o INPI a pesquisa gratuita. Mas eu dava para eles alguma esperança. E aí começou a chegar essas leads qualificadas. E aí o que eu pensei? Eu preciso ter um escritório, porque na época ainda tinha, a gente nem se falava ali de reunião eletrônica, eu precisava ter um escritório para recepcionar. Porque o mineiro ele gosta muito de tocar, né? E aí eu fiz um escritório relativamente bonitinho, né? Com 20 e poucos metros quadrados, né? Para recepcionar aquele cliente. Então, o mineiro, quando chegava lá, ele tinha um escritório ali legal, mas ele nunca fechava na hora. Isso é uma tendência do mineiro. Ele falava assim, ele podia ir lá numa Até sexta... hoje, Até hoje. O hoje. mineiro é desconfiado por si só, né? Perfeito. O ciclo de vendas, ele tem certo tempo ali. É mais complicado a venda com o mineiro. Né? Então ele chegava lá numa sexta-feira, fazia uma reunião, tomava um cafezinho legal, tinha uma reunião ali de alto nível e falava, não, na segunda-feira eu te dou uma resposta. Aí ele ia para um churrascão, chegava no churrascão, comentava com alguém, e aí as pessoas viravam e falavam assim, não, cara, você não vai fazer com esse cara não, você vai fazer com o meu amigo. E ele fazia com o amigo dele. E tem a questão do aval também, né? O aval. É o que indica. Que indica, né? Se alguém chancela, aí você já fecha o negócio com uma agilidade extrema. Mas você não tem quem chancela. Para o mineiro talvez pode impactar um pouquinho. E mineiro faz negócio com mineiro, eles teriam dificuldade de fazer com São Paulo, com Rio de Janeiro? Com São Paulo, com Rio de Janeiro fazem, mas é mineiro para mineiro. Tá. Eu falo que o mineiro é a pessoa que faz o melhor network do mundo. Mas ela ainda tem uma desconfiança de vender entre si, tá? Então, o que eu imaginei? Eu precisava ser o cara que ia fazer a reunião legal, mas precisava ser também o cara do cara que ia ser indicado no churrasco. Então, eu lembro de anos atrás, quando teve aquele movimento do food truck, né? Sim. Do food truck, cara, eu ia em todas as associações de food truck. Eu tava ali sempre falando de propriedade intelectual, né? Quando tinha, por exemplo, feira de bebê, eu ia lá e ficava. Então, assim, gastando sapato mesmo, né? Você sempre focou muito no B2B, principalmente nesse início. Criar relacionamento. Sem sombra de dúvida. Relacionamento. Eu costumo falar o seguinte, lá em Minas Gerais, tô contando assim, hoje a Total tá a nível até mundo, né? Por causa da questão internacional, mas a gente sempre foi focado no regional. Lá em Minas Gerais, se você quer comprar um gelo, comprar um gelo, vamos fazer um churrasco, vamos gelar uma cerveja. Você vai comprar um gelo, que é o geloso. É o geloso. Eu precisava ser o geloso de marcas e patentes.
com pouca idade, mas com muita vontade. Mas como fazia isso? Doação, 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 doação. Foquei no network. Se mineiro faz network bem, legal, eu vou estar próximo ao network. Se mineiro quer, de alguma forma, conhecer esse assunto, sim, eu vou estar ali ensinando. Se o mineiro quer um escritório para recepcionar e tomar um cafezinho e tá próximo, você também proporcionou, né? E aquele negócio de entregar antes, né? Entregar antes de receber até. Então você fazia workshop e às vezes você nem sabia que ia ter aquele resultado efetivo. Perfeito. Mas isso gera aquela empatia na pessoa. Então acho que B2B é muito isso, né? Perfeito. É você se conectar com o pessoal, você oferecer algo, vai tendo aquela troca positiva. Sim, né? Sim, sem dúvida. Então isso é bem bacana. Sem dúvida. E aí, nessa época era só você ainda, só você. Não, o meu pai, ele tinha aposentado já, e o meu pai era o meu financeiro, só que ele era o financeiro assim, ele tinha uma namorada que morava no interior, passava lá 30 dias. O meu irmão morava no estado do Pará, passava lá mais 30. Voltava, queria que tivesse organizado. Então assim, eu acho que o primeiro passo de um grande profissional é saber reconhecer as suas limitações. E eu nunca soube administrar. Tá. E isso que talvez foi a minha grande virada. Não é? Eu estava num momento muito bom de vendas, extremamente bem de vendas. Eu tive um baita incentivo, né, que foi o nascimento da minha filha. Eu tinha 23 anos de idade. Então eu precisava trabalhar dobrado. Sim. Quando foi em 2008, o escritório foi, né, a primeira concepção do escritório foi no final de 2023. Em 2008, eu comprei a parte do Marco Antônio, né, porque ele realmente queria ir para a vida mais didática, né? Ele é pesquisador da UFMG, que ela é muito conhecida como propriedade intelectual, sim, vanguardista, inclusive, né? E eu precisava trabalhar demais. E aí eu comecei a trabalhar demais e começou as coisas darem muito certo. Muito certo mesmo. Eu era, já naquele momento, com 20 e poucos anos, eu era uma referência de propriedade intelectual. Eu vendia muito bem. Principalmente ali, né? Na região. Principalmente ali na região. Rafa, sempre focado ainda a nível bacana. Minas Gerais. Tá? Bacana. Pegava algumas coisas de outros estados por indicação. Sim. Tem um mineiro lá que faz isso bem. Então eu registrava a marca lá no Espírito Santo. Mas focado sempre ali. Você escolheu nichar porque aí a sua taxa de conversão aumentou. Começou, as leads vinham mais qualificadas, porque vinham leads de indicação. Tá? E aí, quando foi em 2013, mais ou menos, eu tive um craque. Assim. Eu estava tendo um pós-venda péssimo. Eu vendia muito bem, mas o meu cliente começou a ter churn. Começou a reclamar. Pô, Vinícius, você não é o mesmo dali. Porque uma coisa é você administrar 100 clientes, outra coisa é administrar 1000. Sim. Ali naquele momento a Total estava lotada de funcionário. Minto, 3. Eu tinha muito medo de contratar. Porque como é que funciona a contratação do profissional de propriedade intelectual? Principalmente em Minas. Você tem que contratar e tem que treinar. Então eu vou ter tempo de contratar, de treinar, ver se aquele cara adaptou. Outra coisa, nível intelectual... Até então ali era baixo, porque eu só conseguia pagar um estagiário, não é? E aí eu comecei a entrar em um parafuso, numa paranoia, porque eu sempre fui um cara muito ético e responsável. Então se eu trago o cliente, eu faço um serviço, eu não estou ali para registrar a marca e dar tchau pro cara. Eu preciso fazer um serviço de pós-venda muito bem feito, tá? Eu preciso realmente entregar algo. Só que eu não estou administrando a minha empresa, a parte financeira, ela tá maluca, tá? Quando a gente falava de CRM, para mim era Conselho Regional de Medicina. Você está falando de marca, mas tinha um portfólio que você tinha comprado. Muito interessante. Com algumas outras coisas que Perfeito. Demandavam mais tempo. Como é que eu fazia nessa época? Era bem interessante. Eu terceirizava a parte jurídica, porque eu já não tinha tempo mais de fazer peça, né? Eu terceirizava a parte de patente, tudo com amigos, que eram pessoas lá do INPI também, né? Bacana. E aí eu falava, ó, registro de marca é comigo, o que não for, eu vou trazer para parceiros, mas no sistema white label, né? Claro. Assim, obviamente não chamava nada disso de white label, chamava de junta mesmo, né? E aí eu entrei nessa paranoia, porque eu tinha o meu pai ali que me ajudava muito, mas ele não tinha disponibilidade de tempo, tá? E aí entrou um primeiro funcionário que realmente é um cara que
falou assim, Vinícius, eu não sei como é que você trabalhou até agora sozinho, né? E comigo, talvez, eu tô aqui à sua disposição. O que você mandar fazer, eu vou fazer. Eu falei, foi aquela primeira vez que eu tive o senso de pertencimento de delegar função. Saber que eu não vou chegar em momento algum, em lugar algum, sem pessoas, né? E ele é um cara que me ajudou muito. E aí, quando foi em 2016, eu tive, talvez, o meu maior insight, que eu me orgulho muito disso, né? Obviamente, sou um cara muito temente a Deus, bati o joelho no chão e conversei com alguns amigos, advogados, e falei, vou contratar um administrador para gerenciar a Total. Eu fui apedrejado. Por quê? Operador do direito, advogado, bacharel, agente da propriedade industrial, precisa ter um administrador que não entende nada disso para administrar a empresa. Não, você tem um escritório, você não tem uma empresa. E assim, eu fui contra tudo, contra todos. Conversei com um cliente meu e ele falou, cara, eu vou te dar o meu administrador, porque assim, a minha empresa ela vai crescer só até aqui, eu acho que a sua empresa vai crescer muito. E aí veio o Rodrigo Melo, que é um cara importante, não só, né, na minha carreira, na minha vida, e ele trouxe gestão, trouxe processo, trouxe fluxo, né, trouxe a parte financeira muito bem alinhado. E ele fez o que o Vinícius era ruim era péssimo, na verdade, na hard skill. Ele fez o Vinícius concentrar todo o poder dele na soft skill, na venda. Isso em 2016? Isso em 2017. 2017. E conta pra gente, doutor Vinícius, como é que cresceu a partir ali de 2017, então, com essa mudança? Pois então, quando ele trouxe essa concepção, essa mudança não foi fácil. A minha empresa, eu não posso considerar uma empresa familiar, mas eu tinha o meu pai ali, que até então era um cara da velha guarda, mais desconfiado. Colaborador nômade. Exatamente. Remoto. Imagina só você entregar um cartão de uma empresa na mão do administrador, porque ele precisa ter um cartão da empresa para pagar as coisas. Aquilo já era uma dificuldade. Mas o Rodrigo ele foi fazendo tudo com muita paciência, com muito tato. Ele trouxe processos de reuniões mensais, né? E ele transformou aqueles vendedores meus numa figura que a gente deu uma nomenclatura que era o padrinho. Quem que era o padrinho? O padrinho era o padrinho de contas. A gente ainda terceirizava o jurídico, terceirizava a parte de patente, de software, mas cada cliente tinha um padrinho que acompanhava a jornada dele inteira. E quem que eram esses padrinhos? Gente, era primo, amigo, amigo do amigo, sabe? E isso porque a gente não tinha profissional lá em BH, você não tinha... Gente, pasmem, ainda, nós estamos falando de 2024, nunca se teve uma pós-graduação de propriedade intelectual em Minas Gerais. Você tem, assim, a distância, etc. Cada padrinho desse, ele tinha um estagiário. Então, eu tinha gente que era padrinho, vendedor, que estava com 23 anos de idade, que era estudante de direito, mas estava na cadeira de vendedor, mas que tinha um estagiário do direito. E aí, um dos estagiários, um dos nossos colaboradores, que era essa figura do vendedor, tinha 23 anos de idade, um dos nossos estagiários, que apareceu, né, com um programa de entrevista, foi o Lucas. Pô, bacana. Aí chegou um estagiário de 31 anos de idade, com o terno da Ricardo Almeida. E assim, eu não fazia entrevista com ninguém, porque quem fazia era o Rodrigo. Mas nesse dia, que eu passei na sala, a gente já estava com uma sala mais legal, de uns 50 metros quadrados, com uma arquitetura bonita e tal. Foi chamado pelo direito empresarial ainda, ou não? Já dava para falar. Foi enganado? A gente enganava, da mesma forma que eu enganava. A gente enganava os outros também. Só que quando eu passei, eu falei, oi, tudo bem? O senhor é de qual empresa e tal? Ele, não, eu sou estagiário. Eu falei, tudo bem. Aí passei e falei, Lucas, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara, quem que é esse cara aí? O estagiário, 31 anos de idade e tal, não sei o quê. O cara numa beca, numa elegância. Ele falou, não, cara, o cara é estagiário, ele vai contar a história dele. E aí... Eles me deixaram 4 horas esperando. Porque tava muito correria. A Total era um SUS, entrava, saía gente. Graças a Deus, vendendo muito, mas ainda tentando engajar os processos. A minha trajetória no direito...
profissional assim começou com 17 anos da empresa da minha família, né, que era serviço terceirizado em vigilância armada e Copa, faxina de grandes bancos, assim, Bradesco, Caixa, Itaú e tal. E aí depois meu pai foi para política e eu fui ser empresário. E aí eu fiquei 8 anos à frente da empresa e aí depois a maior empresa a gente decidiu fechar as atividades, quase uma falência, né? E aí eu fui para minha segunda faculdade, que era o Direito. Aí eu estagiei 3 anos num grande escritório em Belo Horizonte, passei na Justiça Federal, passei na Procuradoria e aí depois que eu saí desse grande escritório, aí eu fui fazer um processo seletivo com a Total para a área de contratos, né? A divulgação da vaga era para contratos. E aí eu cheguei lá, eles falaram de propriedade intelectual. Eu tinha visto propriedade intelectual em direito empresarial e uma vez em direitos reais. Eu falei, né? Não sei o que o é. professor ainda tinha falado que é monopólio, que não pode e tal. Só que eu vim de uma vivência profissional de falência, né? Então eu fui aquele cara que olhou para o problema e falei assim, não quero problemas de novo na minha vida, eu vou trabalhar com direito proativo e eu acho que eu gostaria de caminhar mais numa questão estrutural, sabe? À frente do direito. E eu tinha tido uma escola nesse antigo escritório que eu trabalhava, que inclusive hoje é parceiro nosso. E aí eu fui trabalhar na Total para ser estagiário de uma pessoa 10 anos mais nova do que eu. Então, assim, foi muito gratificante. Aprendi muito com ele, aprendi muito com o Vinícius, aprendi muito na Total. E aí fiquei praticamente 1 ano como estagiário. Então, o senhor estagiário, né, que a gente chamava de senhor estagiário, ele sempre... E aí eu falo porque nós estamos falando de escritório, de empresas, isso depende de gente. Obviamente depende do LD Soft, né? Porque se a gente não... Eu falo assim, se o LD Soft parar, a gente tem que todo mundo sentado no meio-fio e começar a chorar. Sim. Porque olha quantos mil processos que são envolvidos hoje lá na Total, né? A gente gosta muito do Apol, né? Então... Sempre tivemos ali um serviço muito bem feito com eles. O funcionário instigar, ele ser proativo, principalmente com o dono, com o pessoal da diretoria, é algo quase inédito hoje. As pessoas são muito mais reativas, tá? E aí a gente sentiu uma diferença, porque o Lucas chamava o padrinho dele de chefe. Mesmo um moleque de 23 anos de idade. E a gente sentiu uma diferença nele, tá? E aí ele foi começando a engajar mais comigo, com o Rodrigo, se mostrando preocupado, se mostrando disponível, tá? E ele veio com uma célebre frase que eu não esqueço, que ficou guardado. Ele falou, Vinícius, a Total é regional. Nós precisamos de um cliente a nível nacional. Até para a gente fazer referência. Porque hoje a gente já, obviamente, tinha grandes empresas mineiras que a gente já cuidava. O Cruzeiro, por exemplo, né, o Super Nosso, o Verde Mar, que são supermercados muito famosos, etc. O Verde Mar tem então não, né? O não. Super Nosso. Em um projeto diferente, né? E aí, naquilo tudo, o Lucas entrou em 2018. 19. E o que veio em 2020? A pandemia. Quando veio a pandemia, eu tenho um caso até muito interessante, né? Assim, a gente, no primeiro mês da pandemia ali, que foi fevereiro para abril... Com quantas pessoas você tava? Ali eu tava com umas 10. Tá. Não, em fevereiro de 2020, umas 25 pessoas. Não, antes da pandemia a gente tava com umas 10. Sim. Quando a pandemia, que aí foi o nosso... Pô, bacana. Foi o nosso pulo do gato. Então, né, nesses últimos anos. Aí foi o nosso pulo do gato. Que a gente passou, aí assim, no primeiro mês da pandemia, que foi março para abril ali, a gente vendeu tipo 1/10 do que a gente vendia, né, no faturamento ali consagrado, né? E aí eu fui na casa do Lucas, pra até conversar com ele para demitir ele. Falei, cara, a gente tem que cortar funcionário, né? Eu lembro que eu fui com uma desculpa de pegar o computador pra minha filha, que ela tava precisando fazer um trabalho de escola. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei meio incomodado com a pandemia ter vindo e da gente não trabalhar o escritório, né? Assim, eu já estive do outro lado da cadeira de ser dono, né? E a preocupação
de não faturamento, a gente não sabia o que ia acontecer. Então eu fui pegando umas coisas do escritório e fui levando para minha casa para eu organizar. Porque naquele primeiro momento parou tudo. Parou tudo. Parou tudo, isso tinha muito presencial, né? Então, só que olha só meu computador tinha parado de funcionar e eu roubei o computador do Vinícius. Sim, exatamente. E levei para minha casa. E aí você vê como é que essas histórias são lindas, né? E assim, nem pedi. Fui lá, peguei e falei, vou trabalhar. E aí a gente tinha feito uma reunião com a MRV, que é uma das maiores construtoras do mundo, né? Tem o DNA mineiro? Tem, mas ela está espalhada pelo Brasil e pelo mundo, né? E a gente tinha feito uma reunião, e assim, seria esse, eu até falava com o Lucas, seria esse grande cliente para a gente mudar o nosso patamar, né? Porque a gente estava ali, fazia o serviço já ali muito bem feito, mas a gente não tinha aquele cliente referência a nível mundial. E era uma concepção de projeto diferente do tipo de projeto que estava sendo estabelecido até então na Total. Perfeito. Já existiam portfólios grandes de clientes? Existia, mas a tratativa com o cliente, a proximidade com o cliente, ela era diferente. Tinha um relacionamento muito bom, o Vinícius sempre foi muito bom, a equipe toda muito boa em relacionamento, mas o projeto era dia a dia. Perfeito. Era uma assessoria advocatícia em propriedade intelectual. Era mais do que... Essa nova proposta seria isso. Era uma nova proposta. Perfeito. E aí a gente fez a reunião em março, antes da pandemia, passou uma semana e estourou a pandemia. Então a gente falou, esquece o cliente, né? Eu já fui lá pegar o computador para demitir o Lucas, né? Aí o Lucas falou assim, Vinícius, eu sou seu amigo também. Né? A gente teve uma sinergia muito legal. Mentira, não era não. Pelo menos ele tava mentindo na época. E assim, se você quiser me demitir, fica à vontade. Falei, não, cara, eu vou fazer uma viagem para São Paulo e a gente conversa depois. Quando eu tava fazendo essa viagem para São Paulo, para Campinas, né? Eu vim com meu irmão, ele tinha comprado uma caminhonete e tal, a gente veio de avião, naquela loucura de pandemia, e voltou de carro. Ele me ligou e falou assim, você tá sentado? Aí eu falei, cara, eu tô dirigindo. Se você é sentado, ele falou, não, para o carro num posto de gasolina aí, preciso falar com você. Aí nós fechamos esse primeiro contrato, já com uma formatação nova, porque a MRV é uma gigante. Ali está envolvido contrato, software, desenho industrial, direito autoral, está envolvido patente, está envolvido tudo. Vai dizer que você que levou o patrocínio pro Atlético. Na verdade, nós fizemos o name rights, né? Fizemos o trabalho de name rights. A gente hoje é muito atuante no mundo do futebol, de uma forma geral, né? E aí, assim, o que a MRV nos fez, né, pensar fora da caixa, né? Eu gosto muito daquela frase do Einstein, né? A mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Um dos primeiros empregos do Einstein foi no escritório de propriedade intelectual, né? Fazendo redação de patentes, etc. Então, eu vi naquilo que eu precisava de pessoas inteligentes que me tiravam, né, da minha normalidade, e o Lucas foi isso, né? O Rodrigo já tinha sido naquele momento, mesmo não na área jurídica, mas na área administrativa, né? Perfeito. E aí a gente passou a principalmente entender o seguinte, o porquê que a MRV contratou a gente. E assim, isso não é história não, isso é muito verdade. Um belo dia, a gente fez a reunião com eles, através de um contato que o Lucas tinha, mais um contato também da Anshan, a gente já estava na Câmara Americana de Comércio, mas foi uma reunião, assim, extremamente preliminar. Sabe aquela reunião que vai uma advogada? Vou ouvir o que eles estão para falar. Foi muito engraçado, porque a gente conseguiu esse contato, e aí esse contato não atendia o telefone, aí a gente escreveu um e-mail, tipo, estamos com problema XYZ, gostaríamos de marcar uma reunião para apresentar um projeto de propriedade intelectual. Aí na mesma hora o advogado olhou e falou assim, eita, difícil. Aí ela marcou a reunião. Sim. Numa sala, tipo, minúscula. Né? Aquelas salinhas de aquário. Né? Só para falar que recebeu. Só para falar que recebeu. Perfeito. Mas aí a gente foi com case de cliente, regional, né? Sabe? Aí a gente pegou e trouxe assim, a gente fez uma pesquisa, um laudo de viabilidade muito bem feito, com Big Data, com tudo certinho. E ela falou, gente... Antecipado para esse potencial. Perfeito. E era um projeto mensal para 24 meses. Perfeito. Aí ela falou assim, opa, peraí. Ela conta isso pra gente hoje, né? Que era a Dai, né? A Diana. Aí ela falou assim,
Vinícius, quando eu peguei aquilo, eu falei, eu nunca tive isso aqui dentro. Eu vou procurar saber aqui dentro, como empresa gigantesca, quem cuidava disso. Não viu que ninguém cuidava. E ela viu que quem era o procurador dela era uma senhora. Ela ligou, a senhora atendendo o telefone, barulho de cachorro no fundo. Ela falou, não, gente, peraí, eu vou lá. Foi ela, foi o Luiz, que era o advogado até então da MRV, hoje está na Ângulo, mega parceiro nosso. Quando ele chegou lá, ela estava lavando a calçada. E ela cuidava de uma empresa que fatura bilhões e bilhões e bilhões. Nada contra o profissional, mas ele não tem ferramenta para... Né? E aí instigou. E aí essa é a realidade de várias e várias empresas a nível Brasil. Sim. Eles não cuidavam de propriedade intelectual. Então a gente visualizou o seguinte, vocês estão com problema? Estão, porque eles estavam com alguns problemas imediatos. Mas como a gente transformar isso aqui, porque se vocês falam que tem um setor de inovação, e a gente ia de uma palestra, né, de inovação deles, como é que você faz inovação sem propriedade intelectual? Sim. E aí a gente teve um dos insights que antigamente eu levava a educação, de uma forma meio atabalhoada, mas levava a educação. E o que acontece hoje no mundo da propriedade intelectual, tá? Existe um abismo. Eu não falo o oceano azul, não. Eu falo um abismo. Existem as empresas que se prestam a fazer um serviço mais de despacho ali mesmo, de registro, tá? O que tá super legal, porque tá dentro do core business dela. Ela fazendo com ética, com responsabilidade, tá lindo, tá? E existem quem? Os escritórios de advocacia. A Dânima, que são centenários, mas que são escritórios de advocacia. Então, quem que leva a educação para essa galera? Porque se a gente está falando que ninguém entende propriedade intelectual, quem que leva? Perfeito. Ali você vai ter multidisciplinaridade dentro da empresa. RH, setor sensível, governança, marketing, você vai ter jurídico, vai ter o setor de engenharia, por exemplo, no caso da MRV. Eles se comunicam na inovação, porque é muito lindo você falar que tem um setor de inovação. Então, o que a gente fez? A gente fez um workshop, preparou muito bem feito um workshop e uniu essa galera toda. Então, o nosso primeiro workshop foi dentro da pandemia, no miolo da pandemia. Foi para quantos colaboradores? Foi assistido por mais de 12 mil colaboradores remotos. 12 mil? 12 mil, porque a empresa tem mais de 30 mil funcionários. Aquela reunião que só fizeram para falar que... Sim. Bacana. Vocês reverteram com essa estratégia. Mas foi muito engraçado, porque depois que a gente fechou a MRV em abril, maio, a gente começou a executar o contrato 1º de maio de 2020. No 1º de junho, a diretora jurídica do Supermercado Verde Mar, em Belo Horizonte, que é uma potência, assim, em Belo Horizonte. É uma potência. Entrou em contato com a gente para a gente fazer a área de propriedade intelectual e aí foi um rolete, né? Foi tipo morra abaixo. Aí sabe? talvez tipo assim, o maior desafio de todos, que eu falo de desafio, que foi muito... está sendo até hoje muito gostoso, porque esse é midiático mesmo, é o nosso amigo Banco Inter. Ou Inter, né? Ou Inter, né? A gente não pode falar banco lá dentro que eles batem na gente, porque o Inter é um super app, né? Um convergente de soluções, etc. Ali tudo mudou. Então o que a gente... Mas isso, Vinícius, depois de uma trajetória longa já ali. Longa. E isso é importante o pessoal entender, porque mas você olha só, arredou o pé. Que interessante. Era né? diferenciar os produtos também, né? Nesse abismo que eu falo, não tinha ninguém que fazia isso até aquele momento. Os escritórios, é tudo dentro de core business, tá? Então, assim, o escritório, eles estão querendo pegar ali a parte de contencioso, algumas coisas de patente e tal, não sei o quê. Eu tenho um escritório a nível mundial, igual vários aqui. Gente, tem um cliente internacional. E tem um cliente brasileiro. Ok, a isonomia é legal para todos. Mas, às vezes, é mais instigado pelo fato de ter problemas, etc. e tal, relacionados ao mundo jurídico, uma empresa internacional. Só que ninguém está levando a educação. E aí, o que eu penso, tá? Que aí é uma coisa, assim, muito minha, tá? Existe uma teoria. E não é uma teoria da conspiração. Para mim, é uma constatação de por que a propriedade intelectual não quer ser divulgada aonde deveria ser, que é na cadeira da graduação.
Então, quando vocês estão fazendo aqui a escola de PI, vocês estão fazendo algo muito além do que somente o labor, está gerando negócio, está gerando conhecimento, mas está gerando conhecimento para a população de uma forma geral. Que é importante para o país também, né? Sem sombra de dúvida. Porque um país é medido pelo número de patentes e número de linhas ferroviárias. O Brasil ainda não tem isso. Então, nessa teoria minha, o que eu falo? Por que não quer? Por que não quer ensinar propriedade intelectual para a galera de graduação? Como é que o curso lá de marketing, comunicação, propaganda não tem uma cadeira de 50 horas aula ali de propriedade intelectual? Inserida na internet, sendo bombardeada por marca, bombardeada por conteúdo e que vai sair daí achando que pode usar. Perfeito. E gerando todos os problemas que nós conhecemos. Exatamente. Então, assim, eu acho que existe um lobby internacional muito grande para que isso aconteça, para que isso não aconteça. Então, assim, obviamente nós temos todos os nossos problemas de mudança de governo. O INPI é uma autarquia federal sem independência financeira, totalmente ligado à parte governamental no que tange a questão de contratação, né? Com raras exceções, a gente tem contratações ali dentro de terceiros, né? Exemplo, hoje uma das nossas heads, que é a doutora Clarice, nossa advogada, a gente trouxe ela lá do INPI, mas ela não era funcionária pública, entendeu? Então, imagina só o trabalho que dá isso, né? Então, eles querem que cada vez mais a gente consuma marcas estrangeiras. Bem interessante. Produtos estrangeiros. Qual que é o porquê que surgiu a palavra, por exemplo, dos commodities? Minas Gerais tem muito commodity, né? Tem minério, tem café, tem leite, né? Então, assim, o porquê? Porque a gente ainda está caminhando em terroirs. Sim. E mesmo assim, produtos mais simples, vamos dizer, indicação geográfica, por exemplo, que são produtos ali da agricultura, o Brasil tem muito pouco. Sim. Comparado à França e outros países ali. Mas é pouca divulgação, né? A cultura de propriedade intelectual, ela não é diluída no mercado, ela não é diluída na cadeira escolar, na educação primária. E eu acredito que a gente veio num processo de pandemia no qual acelerou muito esse processo da propriedade intelectual. 2020, você teve uma aceleração da digitalização das empresas, né? De tudo ter sido transformado midiático. Eu lembro que a gente tinha um cliente que ele fazia o Festival Gastronômico de Tiradentes, e aí era o primeiro ano que não poderia ter o Festival Gastronômico de Tiradentes. Muito legal. E aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, eu vou chamar grandes chefes de cozinha, vou contratar celebridades, vou colocá-las em Tiradentes, vou fazer cozinhas remotas, uma cozinha em São Paulo, uma cozinha no Rio, uma em Brasília e uma em Belo Horizonte. Todos os pratos que estão sendo cozinhados em Tiradentes serão entregues pelo iFood nas capitais. E aí era uma questão de propriedade intelectual muito grande, porque você tinha a marca sendo divulgada, você tinha uma questão midiática, você tinha um relacionamento de contratação com a personalidade, quanto tempo aquele post deveria ficar, né? O que era atrelado, né? Estava vendendo a imagem dela ali. Então, assim, teve-se demandas muito mais não observadas no mercado anteriormente, sabe? Então, assim, acho que foi crescendo, foi acelerando muito a API, assim. E aí esse novo produto que nós entendemos que ele era muito inédito, de levar a educação, ter um day by day, e assim, um dos nossos... Eu queria saber mais, doutor Vini, sobre esse produto, esse dia a dia de vocês com o cliente. Então, como é isso na prática, né? Porque eu acho que isso é um baita diferencial de vocês, porque vocês pegaram aquele conhecimento de um grande escritório, perfeito, né? Aquele conhecimento geral 360 na API, só que com proatividade. Porque geralmente o escritório tradicional, ele é mais reativo. Sim. Né? Então vocês estão ali no dia a dia. Conta pra gente, como é que funciona uma proposta como essa? Como é que algum aluno da escola de PI vai fazer uma proposta para pegar um cliente desse? Rafa, tudo começa com educação. Todo mundo quer aprender. Então, assim, educação, você ter a concepção de que a propriedade intelectual é interdisciplinar, porque quando a gente entra numa empresa, ou a gente vai para o marketing ou vai para o jurídico. Então, assim, geralmente esses dois setores numa empresa geralmente não se comunicam, por incrível que pareça. Sim. Então a gente faz essa comunicação, só que a gente traz o pessoal do RH, setor sensível. Hoje todo mundo defende o quê? Marcas. Então
o profissional de RH tem que ter a concepção e passar, para quando for fazer um onboard no funcionário, um colaborador novo, qual que é a concepção. Se a gente está falando que tem um TI, e aí TI tem muito turnover de profissionais, porque eles são muito instigados no mercado, e aí os acordos de confidencialidade. Então a gente vai colocando problemas que a gente entende que funciona dentro da empresa e que são dores da empresa, porque as dores das empresas são sempre as mesmas. E relacionadas à propriedade intelectual não é diferente. Você integra todos os setores ali em relação à API. Perfeito. Então eu precisava dar um nome a isso. O nome foi muito discutido. E aí a gente chegou no nome que é o Total Connect. O Total Connect, geralmente, ele não é para grandes empresas. Porque lá na Total, a gente cuida de todo mundo com muito carinho. Desde o barbeiro, passando pelo sex shop, passando pelo cara que vende água mineral na rua. A gente não tem no nosso core business uma separação. Ah, não, eu não atendo esse cara. Não, se o cara for um artesão, a gente atende. Só que esse tipo de cliente exigia mais da gente. Exigia um profissional, e não só uma equipe de CS ali à disposição, tá? Mas um profissional que entendesse dessa situação toda. Então nós chegamos nesse produto que é o Total Connect, porque a gente utilizou ele lá no Banco Inter, utilizamos ele na MRV, tá? E aí a gente começou a perceber que era uma dor de todas as empresas. Apesar dele estar com um escritório ou com uma empresa de relevância, tá? Essa empresa trazia isso para mim. Essa empresa entrava aqui dentro e levava educação, me mostrava quais são os problemas. E aí a gente deixou quem? Aquele senhor estagiário lá atrás foi chefiar o Total Connect. Bacana. E a gente trouxe o Total Connect para cá, para São Paulo, porque profissionais. E aí não interessa o porte da empresa, interessa a necessidade dela em fomentar a API dentro das suas atividades, seja por meio de marcas, patentes, direito autoral, inovação, tecnologia, qualquer coisa. Então, assim, pode ser uma empresa pequena, mas o que a gente precisa dentro da Total Connect é o diário, né? A relação de proteção da propriedade intelectual na estrutura inteira da empresa. Então, as empresas que estão ali sediadas na Connect são empresas que têm esse convívio diário com a propriedade intelectual. Perfeito. Então, igual o Lucas falou muito bem, ele precisa entrar na nossa trilha. A empresa precisa entrar na nossa trilha. Se a gente entende que aquela empresa não está querendo engajar com a gente, por quê? Quando a gente fala empresa, personalidade jurídica, fictícia, precisamos de pessoas. Então nós temos os nossos padrinhos lá dentro. A gente trata eles muito bem, porque eles são geradores de propriedade intelectual e eles levantam a bandeira da API e da Total lá dentro. Então, assim, obviamente nós temos problemas relacionados a isso, porque às vezes você tem uma alteração ali daquele padrinho por um turnover, etc., mas aí, quando um profissional entra dentro, a gente faz o mesmo onboard com ele. E vocês já tiveram benefícios, vocês têm os benefícios diretos e os indiretos, porque depois algum ativo dessa empresa vai para uma outra e olha, conheço um produto, tal Total Connect, conheço alguém que possa treinar todo mundo. É bem único, já né? tem isso. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Aí... aconteceu algo também, né, na história ali, na jornada do herói, né, na jornada da marca Total. Aí aconteceu também uma situação muito legal e muito interessante. A gente já estava com um produto um pouco formatado, tá? Obviamente que nenhum produto está sempre 100% formatado, está sempre em desenvolvimento. Não tinha nomenclatura ainda. Não tinha nomenclatura ainda. Porque talvez a gente avançou um pouquinho, mas começou esse produto dessa segmentação mensalidade, digamos assim, que era o projeto que a gente tinha. Sim. E aí isso foi em 2020. Aí a gente começou a startar com essas empresas e aí foi caminhando. Exatamente. Quando foi em 2020, pandemia, eu tinha um amigo que morava em Santa Catarina, apesar de ser carioca, já morava em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, advogado. Estava muito satisfeito ali com o direito empresarial, de uma forma geral. E aí, como a gente já se conhecia, né? Vinícius Santoro, meu xará, né? Já se conhecia, ele falou assim, xará, e como é que você não pensa em abrir em outro local? Eu falei, não, na verdade eu já estou abrindo em São Paulo. A gente ainda é uma Nós viemos tentativa. em outubro de 2020 para São Paulo. É uma tentativa, né? Então, assim, não sei se vai dar certo. Aí ele falou, cara, vamos tentar montar aqui. Né? Então, assim, eu
fiz um treinamento para ele e falei, cara, vai trabalhar e vai desbravar o Santa Catarina aí. O retorno foi muito rápido. E foi assustador. Ele era um cara de relacionamento, ele é um cara que não gostava de fazer peça do mundo jurídico, ele é um cara que gostava de vender, tá? Então, assim, toda a parte de backstage a gente fazia para ele. E aquilo foi muito assustador. E aí, coincidentemente, a gente tinha um outro amigo, na verdade, ele é irmão do Rodrigo, meu administrador que entrou lá em 2017. Que é o CEO. Que tinha, né, ido para lá, pandemia, ia curtir com os amigos dele e ia fazer o trabalho home office. Talvez trabalho em home office lá em Jurerê Internacional é melhor que fazer em Belo Horizonte, né? E aí a gente falou, Felipe, você é um cara inteligente, administrador, vamos tentar fazer, né, uma parceria também, porque a gente já tá com o Santoro aqui, tá dando mega certo. Você fica um apoio para ele. E ele super topou. E aí, aquela velha questão que eu te falei dos profissionais que instigam. Nenhuma empresa é nada sem colaborador, sem gente boa, tá? Por si só, uma marca de uma empresa não vai evoluir sozinho se não tiver pessoas muito boas ali, né, ajudando. Da mesma forma que entrou o Thiago lá em 2013, quando eu estava sozinho, entrou comigo, está comigo até hoje, né? Então, tem só um aditivo nesse movimento inteiro, que a gente fala que 2020 foi um ano que acelerou muito, como a abertura do escritório de São Paulo, Balneário Camboriú e tal, a chegada de Vinícius e tal, mas a gente teve uma internalização dos setores jurídicos e de tecnologia e inovação dentro do escritório, que até então era terceirizado. Então a gente começou a absorver essas pautas internamente dentro do escritório. E aí foi um belo avanço, porque você vê, né? Porque se a gente terceirizava, mas a gente queria um serviço único, e isso tudo feito assim pelo Lucas. Vinícius, vamos fazer um setor jurídico. Eu já terceirizava esse setor jurídico. Crescer com... Sim. Aí eu falei, cara, vamos ter que contratar. É caro, não sei o quê, vamos embora. Se a gente tá ganhando dinheiro aqui, não é porque colocar o dinheiro no bolso, colocar o dinheiro na empresa. Vamos contratar, vamos ter gente nova. Empresa, serviço, precisa de gente. Não é só os nossos softwares, precisa de gente. E aí ele, obviamente, foi, né, convencendo ali, com muito zelo. E aí a gente contratou a primeira pessoa para ser uma gestora jurídica, que foi a doutora Clarice. Depois a gente teve a oportunidade de uma pessoa que era da área química lá dentro do escritório, mas que era advogado também. A gente investiu em cursos para ele, nacionais e internacionais, de patente. Então a gente começou a internalizar muito em função de proporcionar nesse produto novo, tá? Uma maior convergência de soluções ali para o cliente. Mais completo e no mais final, completo. Possivelmente, a margem até aumentou, né, doutor Vinícius? Porque depois de investir a pessoa, a margem subiu de forma assustadora. Bacana, e aí, demais. Na sequência, a gente já entendeu também que a terceirização de um serviço internacional não era interessante e a gente criou o nosso setor de internacionalização. Todo mundo sabe com quem terceiriza marca internacional. Não vou falar o nome aqui, mas é sempre a mesma empresa. É sempre o mesmo hub. Eles fazem um serviço muito ok, tá? E aí o Lucas também trouxe essa ideia. Vamos contratar uma pessoa de relacionamentos internacionais e vamos buscar esses correspondentes. Uma pessoa que fala inglês, espanhol. É algo que gera frustração. Sem dúvida. Chega sedento por isso. Vocês fazem também? Faço. Mas traciona. Perfeito. E aí a gente começou a internalizar tudo. E aí o escritório, aí voltando, né? O escritório, na pandemia, que tinha 11, 12 pessoas, já foi para 25, depois para 30. Né? E aí a coisa começou assustadoramente. E aí, voltando um pouquinho a Santa Catarina, que é um estado que tem super a ver com a Total, Santa Catarina é um estado que não tem commodity, é um estado pequeno, mas que tem educação, uma educação, inclusive, alemã, né? Europeia, e muito inovador. E eles investem muito em inovação e tecnologia. Não é à toa que você vê vários centros de inovação, né? A Orion, a CAT, né? A Total hoje, lá em Lages, por exemplo, está dentro da Orion. E aí, aquele nosso profissional lá, que era o Vinícius Santoro, que tinha aberto um escritóriozinho pequenininho, a gente fez uma sala bem legal para ele. Então, investimento, dá senso de pertencimento.
Voltando ao Felipe, que foi um cara estratégico, porque ele não veio do mundo do direito, ele não veio com os vícios do direito, ele veio com os vícios da administração, ele já era empresário, já tinha tido oportunidade de abrir empresas, quebrar, porque isso é bom também, né? Da resiliência. Ele estava com um estacionamento à distância, então foi convidado outra pessoa que instigou demais a gente. E ele entrou nesse fluxo, né, de vamos abrir novas frentes. E aí aconteceu algumas coincidências muito interessantes na vida. A gente acabou conhecendo uma pessoa, né, através do relacionamento dele. Santa Catarina, eu costumo falar que é um mix ali de Lions com Rotary, com maçonaria, com seitas, porque é muito fechado o estado e todo mundo se conhece. E as grandes empresas, que lá é um lugar que tem grandes empresas, ansiavam por esse tipo de produto. E aí a gente fez a parceria com esse, né, essa pessoa, é um cara mais velho, que conhece muita gente, etc. E aí a coisa estourou. Parcerias estratégicas fizeram toda a diferença também, né? Perfeitamente. Ao invés do cara criar a marca do zero, você fala, olha, utiliza aqui a marca da Total. E utiliza toda a nossa equipe também, né? Porque é o seguinte, gente, é lindo você pagar alguém para influenciar sua marca e que ela não tenha um conhecimento do DNA. Tá tudo bem, eu não estou criticando isso. O mundo da internet, o mundo do tráfego pago, né? Você colocar ali 10, 15, 20 mil na mão da pessoa para ela fazer um post, sabe? Mas a gente teve diferenças que eu acho que é muito baseado no DNA mineiro, sabe? Você quer ter um parceiro, a gente desconfia, ok. Mas depois quando a gente confia, a gente traz esse cara para cozinhar na nossa casa. Com certeza. E a gente percebeu que o modus operandi desse tipo de network entre o mineiro e o catarinense era muito semelhante. Então a gente passou a levar a educação, passou a levar um produto diferenciado, passamos a focar em grandes empresas, porque a pequena empresa, a gente já atuava há muitos anos, já sabia como é que funcionava. Sim. Não é? E isso tudo foi numa revolução que a gente fez a primeira spin-off da Total, que foi a Total Connect. Né? Bacana. Foi um nome até muito que a gente brigou bastante ali, né? Criação do Felipe. Foi criação do Felipe. Exatamente. É uma convergência de fatores, né, doutor Vinícius? Então foi basicamente, né? Você pegou, trouxe aquela pessoa ali do administrativo para fazer aquele fluxo financeiro, para fazer os fluxogramas. Sim. Depois teve aqui o Lucas também. E aí internalizaram também a equipe ali interna do jurídico. E aí tudo convergiu ali pro resultado escalar. O que é interessante de observar tudo isso é que, tipo, quando uma pessoa é um grande gestor, é quando ele sabe as suas fragilidades e contrata pessoas eficientes nas áreas que ele não tem tanto engajamento. E eu acho que foi essa a grande virada do Vinícius. Ele era muito bom. A gente brinca em Minas que o Vinícius é uma marca ambulante, né? Ele é muito bom em marcas, propriedade intelectual, mas tinha uma série de outras curiosidades e outras questões e outros avanços que ele precisava de pares ao lado, né? Sem dúvida. E aí eu acho que a grande sacada do negócio dele foi esse, dele ter aproximado, ter deixado as pessoas que fazem parte do time, hoje em dia, né? Ele é o único dono e tal, mas ele deixa tanto eu, o Rodrigo, o Felipe, né? Que somos os diretores dele, e outras pessoas, a gente ser pertencente ao negócio. Então a gente vai trabalhar com senso de pertencimento, de aquele lugar é nosso também. E a gente pode fazer uma carreira muito bonita lá dentro. Então acho que isso é uma grande sacada do negócio, assim, em si, sabe? Eu costumo falar o seguinte, que se você não der uma página branca e deixar a pessoa desenhar, e você falar assim, não, eu tenho que desenhar aqui, isso aqui tá errado, ela nunca vai fazer algo que tenha o DNA dela. Sim. O que eu tô falando parece romântico, e na verdade é meio que romântico mesmo. Na teoria é assim, na prática não. Na prática a gente briga, a gente xinga um outro, né? Obviamente com respeito, sempre com elegância. o Lucas xinga com elegância que é ímpar. Mas no final a gente tem que se entender. E principalmente entender que várias pessoas, várias famílias dependem da gente. Então, quando a gente fala hoje de 50 e poucas pessoas, muito bem organizadas, em organogramas, né? Não somos a empresa mais organizada do mundo. Claro que não.
Óbvio. Todo mundo tem problema. Em constante mudança, né? E talvez daqui a 5, 6 anos a gente entenda que a gente tenha que mudar essa estratégia. A gente ouviu uma frase na MRV, né? Que o Lucas sabe muito bem, que é o seguinte: a gente vive todo dia. Pneu se troca com o carro andando. Sim. Tá? Quando tá empreendendo, sim, né? Pneu se troca com o carro andando. Sabe? Assim, parar demais, pensar, obviamente, você precisa ter pessoas que são muito boas intelectualmente para que façam você respirar. Claro. Né? Eu, às vezes, sou muito pipa voada. Eu, às vezes, ano passado, por exemplo, eu falei, cara, vou abrir uma empresa lá fora, tal. Não era o momento. Sim. Né? O momento era de olhar. O Felipe gosta muito de falar isso, né? O Felipe e o Rodrigues falam, vamos fazer um feijão com arroz muito bem feito? Que às vezes você come só feijão com arroz e fala assim, nossa, não precisa de carne nenhuma. Mas depois a gente coloca uma carne, coloca uma batatinha frita, uma salada. É o básico bem feito. O básico bem feito. Funciona, pessoal. Mas assim, naquela pergunta inicial sua, que eu acho que é muito interessante, é o seguinte, não existe receita de bolo. Eu acho lindo quem está falando de propriedade intelectual. Ponto. Se for ético, se for responsável, é lindo. Não importa se ele faz só RM, não importa se ele trabalha só com indicação geográfica, não importa se ele trabalha só na área da pesquisa, não importa se ele faz só FTO de patente, sei lá. É lindo. É igual a igreja. Se fala de Deus, tá tudo lindo, desde que tenha ética e responsabilidade. Nós mapeamos há 10 anos atrás, a gente tem números disso, que em Minas Gerais existiam em torno de 20 e poucas empresas de propriedade intelectual cadastradas na JUSENG, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nós fizemos um mapeamento no ano passado, se não me engano, né, Felipe? Eram 180. Quando eu ia dar aula na faculdade Asa de Brumadinho, há 10, 12 anos atrás, eu levantava a mão e falava assim, quem quer advogar? 20% levantava a mão, porque naquele momento a faculdade de Direito era nada menos um pré-requisito para um concurso público. Desses 20% que ia advogar, eu pensava assim, nossa gente, será que alguém vai querer trabalhar com propriedade intelectual? Por que eu sempre fomentei, e principalmente no mundo jurídico também, com os meus colegas do mundo jurídico? Porque eu queria profissional, cara. Profissional bom, você faz benchmark, você faz o que está fazendo aqui. Todo mundo tem as suas carreiras profissionais, mas principalmente você pega algo que você ama e você fomenta isso a nível de país. Nós não podemos ficar à mercê de órgãos governamentais ou de empresas estrangeiras que vão ensinar a gente a fazer uma coisa que a gente é boa pra caramba. Sim. Desde a época do Santos Dumont, que é um mineiro, inclusive. Né? Então tem coisa que vai muito além do vil metal. Sabe? Então, assim, a parceria, a doação, né, o comprometimento no que tange a questão de algo que a gente acredita, que a gente acha que pode transformar o país a partir dela, para mim é o que mais então, o pessoal não precisa se preocupar com concorrência, né, doutor Vinícius? Nunca. O pessoal não precisa se preocupar. Nunca. Só para você ter uma ideia, eu convidei, você sabe disso, convidei 2 empresas que atuam na mesma área, em Belo Horizonte, para estar aqui amanhã no evento. Sim. Eu faço isso com muito zelo. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, com certeza. Os outros brigam com a Total. Os outros brigam com a Total. A Total não briga com ninguém. Perfeito, doutor Vinícius. E eu acho que quando a gente se posiciona, como vocês se posicionaram, né? E o objetivo também da escola de IPI é posicionar a pessoa de uma maneira que ela vai ter um serviço tão completo que, na verdade, se entrar mais concorrente, que geralmente só faz o registro de marca, vai ter mais demanda pra gente até. Sem dúvida. Então, sim. Sem dúvida alguma. Até mesmo porque a gente falou aqui antes, né, de começar a gravar, amanhã depois ele pode dar uma pivotada e colocar outras funções ali que sejam da propriedade intelectual no core business dele. Ele pode começar a trabalhar com, hoje, por exemplo, com contratos, direito de entretenimento, direito esportivo, que é muito ligado à propriedade intelectual, não é? Então, assim, não é porque ele abriu uma empresa de RM que ele vai ficar só naquela. E tá tudo bem. E olha só que interessante, né? Eu falei de white label, mas vou falar de uma outra palavra que eu gosto demais, que é collab. Sim. Se fazer collab, né, de escritórios, exemplo, lá na Total, a gente ainda não faz indicação geográfica. Eu tenho um baita parceiro. O baita parceiro não trabalha só com indicação geográfica, mas é um cara que eu pego meu telefone, ligo para ele, vai perguntar se o INPI está fora do ar. E ele me responde com muito zelo. Bacana. Não é?
Então, é isso. É o Fabrício Weld? Não, é o Euler. Tem poucas pessoas, né, que trabalham com indicação geográfica. Então, inclusive, ele já fez o curso, inclusive, na UMPI, né, na Suíça. Bacana demais. Fantástico. Pessoal, bacana demais esse podcast. Pra mim, foi aqui muito positivo também. Aprendi muito, porque eu sou um cara mais também da gestão de tráfego, né? Então, eu entendo muito ali de marketing digital, etc. E cada vez mais eu vejo que o B2B, criar relacionamento, é o caminho pro longo prazo. Você pode fazer gestão de tráfego também, é super importante, mas tem que conjugar os dois ali para ter resultados. Perfeito, sem sombra de dúvida. É igual eu falei, convergência de tecnologias para que tragam cada vez mais leads. Se essas leads são qualificadas ou não, quem vai entender isso depois no momento é você. Você vai entender ali dentro do seu CRM e saber aonde atacar naquelas leads. Tá? Mas desde que você entenda o seu cliente e proporcione para ele sempre, sendo um RM, sendo uma empresa 360 ou sendo um escritório de advocacia, sempre uma jornada do cliente muito bem feita. Esse é o nosso maior desafio hoje. E continua sendo. Essa jornada do cliente está longe de ser a melhor que a gente espera proporcionar para o nosso cliente. Né? Então, assim, o foco é sempre no cliente. Perfeito. Perfeito, pessoal. Obrigado pela participação de todos aqui. Tá? Um prazer receber vocês e a gente se vê também no evento amanhã. Será uma honra. Obrigado. Obrigado.